Olá, turma! Então hoje, depois de ter aprendido derivação, vocês aprenderam a construir e encontrar a derivada de uma função, certo? Usando o limite por definição. Agora eu vou ensinar algumas regras de derivação. Vocês vão ver que por meio dessas regras, vocês não precisam mais ficar encontrando por definição a derivada daquela função. Vocês podem já usar direto essas regras de derivação. Mas por trás dessas regras de derivação, sim, tá a definição de derivada, tudo bem? Vinda do limite. Então vamos começar aqui, ó. A primeira proposição, derivada da função constante. Se C é uma constante, ou seja, o C pertence aos reais, é um número, tudo bem, pessoal? E f de x é igual a C para todo x. Então, quando eu olho o gráfico dessa função f de x, vai ser o quê? Por exemplo, o C, vamos supor que é maior que zero. Então, vai ser esse o gráfico dessa função aí, para todo x. Então, f' de x é igual a zero. O que está me dizendo? Que a derivada de uma função constante vai ser zero, independente qual é o valor desse c. O c pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser menos 10, pode ser 10 sobre 2, pode ser qualquer valor, desde que seja constante. Agora a segunda proposição, seja n um número inteiro positivo, então n um número inteiro positivo, e f de x igual a x elevado a n, então f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Observa que nessa proposição a condição é o n ser um inteiro positivo, turma. E aí, para eu derivar, o que eu faço é como se tomba, cai esse n aqui, e em cima o expoente tem que ser n menos 1, tudo bem, pessoal? Talvez, turma, esse tipo de derivação vocês de certa forma já viram em física na hora de trabalhar com velocidade instantânea, mas não sei se vocês viram. Só que esse é o tipo de derivação do polinômio, pessoal. Então, olha aqui no primeiro exemplo. Calcule a derivada de cada função. F de x é igual a 10. 10 é uma constante, então nesse caso, f' de x é igual a zero. F de x é igual a menos 100, como menos 100 é uma constante, f' de x é igual a zero também. Aqui, ó, cai na segunda proposição do slide anterior, f de x é igual a x à quinta. Observa que o 5 é um inteiro positivo. Então, como vai ser a regra? F' de x é igual a 5, cai o 5, tomba, vezes x elevado a 5 menos 1, 5x elevado a 4, tudo bem? Essa é a derivada dessa função aqui no item C. No item D, g de x é igual a x. Turma, então aqui, ó, quando não aparece nada, quer dizer que no expoente é o expoente 1. Então, tomba. Então, vai ficar o quê? G' de x é igual a 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Então, 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, por isso que essa derivada é 1. E no último item, o h de x é igual a x elevado a 9. Também cai no segundo caso, na segunda proposição do slide anterior. A galinha vai ser igual ao quê? Tomba o 9. 9 vezes x elevado a 9 menos 1, que é igual a 9 vezes x elevado a 8, pessoal. Turma, pode pôr o vezes aqui, pode não pôr, porque quando coloca acompanha, quer dizer que está multiplicando, tudo bem? Então, fica a critério de vocês. Observa que esses dois primeiros itens foi a primeira proposição do slide passado, de quando é uma função constante, e esses três últimos itens foi a segunda proposição do slide passado, quando é x elevado a um expoente um inteiro positivo. Outro detalhe, turma, aqui a gente está usando aquela notação que a gente aprendeu de derivada do vídeo passado de derivada, que a gente chama de f' de x, ou, já que aqui é g', g' de x, ou h' de x. Continuando a ver regras de derivação, na verdade, a regra da potência pode ser generalizada para expoentes racionais, isto é, então olha a proposição aqui da regra da potência. Se f de x é igual a x elevado a um alfa, onde alfa é um número racional não nulo e x é diferente de zero, então f' de x é igual a cai o alfa, então alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Então, antes, a gente só podia que o expoente fosse um inteiro positivo, agora não. Então, meu expoente pode ser um número racional não nulo e x tem que ser diferente de zero, esse x aqui.
Então, agora vamos estudar o exemplo 2. Calcule a derivada de cada função. Então, aqui, ó, f de x, x elevado a 3 sobre 5, racional. E o x aqui, ó, a gente está considerando diferente de zero. Então, fica como f' de x é igual a cai 3 sobre 5 vezes x elevado a 3 sobre 5 menos 1. Faço o denominador comum, então vai ficar 3 sobre 5 vezes x elevado a 3 sobre 5 menos 5 sobre 5. Então, aqui vai ficar o quê? 3 sobre 5 vezes x elevado. Então, a menos 2 sobre 5. Então, aqui eu posso deixar a resposta desse jeito, com x elevado a um expoente negativo, ou, quando é um expoente negativo, lembra que vai para o denominador e fica positivo? Então, é 3 dividido por 5 vezes x elevado a 2/5. Então, pode ser deixada dessa maneira a resposta ou dessa. Tem hora que quando for uma expressão grande, para simplificar, é melhor entender como que coloca aqui embaixo. Aqui, turma, no caso é x elevado a menos 3, vocês concordam? Porque como tá aqui embaixo, então é negativo. Então, como fica? F' de x é igual a menos 3, tomba, né? Vezes x elevado a menos 3 menos 1, então é menos 3 vezes x elevado a menos 4, que eu posso escrever como menos 3 dividido por x à quarta. Então, pode ser deixado dessa maneira ou dessa. E aqui é, no fundo, o quê? 1 sobre x elevado, quando tá aqui, ó, é meio. Então, é igual a x elevado a menos meio, turma. Então, esse é o expoente. Então, f' de x vai ficar o quê? Menos meio, vezes x elevado a menos meio menos 1. De novo, por denominador comum agora aqui nos expoentes. X elevado, então, a menos meio menos 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes x elevado a menos 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ser o quê? Posso deixar dessa maneira, ou menos 1 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2, porque aqui tá o menos. Então, como tá o menos, eu ponho aqui no denominador para ficar positivo, né? O expoente, turma. Então, é uma forma de expressar. Então, pode ser expressar dessa maneira ou dessa. Turma, então vocês viram como, na primeira situação, né, na segunda proposição de potência, o meu n tinha que ser um inteiro positivo. Depois, no slide anterior, a gente viu que não, que o alfa podia ser um número racional e o x tinha que ser diferente de zero. Então, turma, o que está acontecendo? Aqui, ó, racional, aqui, ó, é um inteiro negativo, aqui, ó, um racional mais negativo. Então, agora eu consigo resolver todas essas situações. Outra proposição de regra de derivação. Derivada do produto de uma constante por uma função. Então, seja f uma função, c uma constante e g uma função dada por g de x é igual a c vezes f de x. Se o f' existe, ou seja, a derivada dessa função f de x existe, então g' de x é igual a, mantém a constante, então constante vezes f' de x. Então, observar que eu mantenho a constante, eu só derivo a função. Claro que por isso a derivada tem que existir da f de x, tudo bem, pessoal? Por isso aqui está a condição desse resultado. Então, calcule a derivada de cada função. Observa que f de x é igual a 8 vezes x quadrado. 8 é a constante e a minha outra função é x quadrado. A gente já viu como derivar o x quadrado, então essa derivada existe. Então, f' de x vai ser 8 vezes a derivada dessa função aqui, que é o quê? Tomba o 2, então 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. 2 vezes 8 é 16x, turma. Então, a derivada dessa função é 16x. Agora, considerando g de z igual a menos 2 vezes z à sétima. Observa que minha constante é menos 2 e minha outra função aqui, ó, é z à sétima. A gente já aprendeu a resolver esse tipo de derivada. Então, g' de z é igual a menos 2, mantém aqui a constante, vezes tomba o 7, z elevado a 7 menos 1. Então, vai ser menos 14 vezes z elevado a sexta.
Turma, aqui eu pus outra variável só para a gente descobrir qual que é a variável da minha função. Tudo bem ser outra função, f, g, h, outro tipo de variável que não seja só a x. Então, aqui é outra situação. Agora, vamos ver a derivada de uma soma. Então, seja f, g, duas funções, e h, a função definida como h de x é igual a f de x mais g de x. Se a derivada da f e a derivada da g existem, então a derivada dessa h também vai existir, vai ser dada como h' de x vai ser igual a f' de x mais g' de x. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, tudo bem? É muito comum a gente falar isso. A derivada da soma é a soma das derivadas. Porque quando eu quero derivar essa soma aqui, às vezes a gente coloca isso, né? Derivada, o linha aqui. É a derivada desse mais a derivada desse. Turma, vocês concordam que através dessa proposição e das anteriores que a gente viu, então a gente consegue encontrar agora a derivada de um polinômio? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3 vezes x elevado à quarta mais x ao cubo menos 2x quadrado mais 1, por exemplo, esse polinômio. É a soma, eu sei fazer a derivada desse, a desse, a desse, a desse, que foi o que a gente viu anterior. E a derivada da soma de tudo isso é a soma das derivadas de cada uma. Então, a h' de x vai ser como? Aqui vai ser menos 12 vezes x elevado a 4 menos 1, 3. Mais 3 vezes x ao quadrado. Aqui a constante é menos 2, então vai ficar menos 4 vezes x, 2 menos 1 é 1. Vou deixar o 1 aqui, não precisa, só para ficar claro aqui na conta. Derivada da constante é 0, também não preciso pôr soma a 0, mas só para saber de onde veio cada um. Então, o que acontece? Eu aprendi a derivar cada parcelinha e como é uma soma, é a soma de cada derivada. Então, através de todas as proposições que a gente viu até agora, eu sei derivar um polinômio. Então, agora vamos ver a derivada do produto de duas funções. Seja f e g duas funções e h uma função dada como h de x é igual a f de x vezes g de x. Se f' de x existe e g' de x existe, então o h' de x vai ser dado como, pessoal? F' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Turma, observa então que vira uma soma, onde aqui a f está sendo derivada vezes a g comum, mais a f de x comum vezes a g' de x. Observar essas sutilezas. Turma, como a gente demonstra essa proposição? Como a gente chega nesse h' de x? Pessoal, a gente vai por definição. A gente tem quem é a nossa função h. Então, vai ficar o que aqui, ó? H' de x vai ser dado como limite. Aqui eu vou usar ΔX, porque normalmente a gente usa H, mas como aqui eu tenho a função H, fica ruim. Então, ΔX tem que tender a zero de quem? Do H de x mais ΔX, menos o H de x sobre o ΔX. Daí a gente vai abrir e vai acabar vendo que aparece a derivada da f vezes a g, e aí vai ser a soma, a derivada da g vezes a função f de x. Então, é por definição que a gente prova essa proposição. Tem nos livros, é muito simples vocês encontrarem. Qualquer dúvida, me procurem, tem a monitoria também. Então, agora vamos ver esse exemplo 4. Calcule a h' de x, onde o h de x é dado como o produto dessas duas funções, onde essa primeira função é 2 vezes x elevado a menos 1 mais 1, vezes a segunda função é x elevado a meio mais x. Então, como vai ficar? A h' de x, turma, vai ser o quê? A derivada dessa. Então, eu vou deixar primeiro dessa maneira aqui, ó, pra gente saber que é a derivada. Vezes x elevado a meio mais x, mais, copio a primeira, porque eu tô chamando essa daqui do f de x e essa daqui do g de x, tudo bem? Essa daqui, então, eu copio 2 vezes x elevado a menos 1 mais 1, vezes agora a derivada dessa daqui, pessoal. Então, eu só vou deixar claro aqui a derivada. Então, agora vamos fazer. O h' de x vai ficar como? Qual é a derivada desse daqui? Aqui é a soma. E esse daqui é menos 1. Então, cai o menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 1 menos 1. A derivada de 1 é 0. Eu vou deixar aqui só para ficar claro o que eu fiz é de cada parcela. Vezes x elevado a meio mais x,
mais, aqui eu copio 2 vezes x elevado a menos 1 mais 1, vezes, como vai ser essa derivada, cai o meio. Então, meio vezes x elevado a meio menos 1, mais a derivada aqui, porque é a soma, então a derivada do x é 1, que a gente já viu. Então, como vai ficar aqui? O h' de x, turma, vai ser igual a menos 2 vezes x elevado a menos 2, aqui é 0, vezes x elevado a meio mais x, mais, aqui eu posso até deixar aqui, ó, 2 dividido por x, mais 1, tudo vezes. Então, aqui, turma, vai ficar como? Meio vezes x elevado, aqui, ó, meio menos 1 é menos meio. Então, vocês concordam que vai ficar 1 dividido por 2 vezes aqui o meio, porque é menos meio, então, para ficar positivo, fica aqui embaixo, mais 1. Turma, aqui, como eu não tô aplicando, não tô nada, então eu vou deixar dessa maneira, mas vocês podem desenvolver, pode fazer aqui, ó, distributiva, pode fazer distributiva, só que a derivada a gente já encontrou, agora distribuir é continhas. A gente viu, então, a regra da derivada do produto de duas funções, agora a gente vai ver do quociente de duas funções. Seja f, g, duas funções, e h, a função definida como f de x dividido por g de x, onde o g de x é diferente de zero porque está no denominador. Se o f' de x e o g' de x existem, então a h' de x vai ser dada como, turma? F' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x, tudo dividido por g de x ao quadrado. Turma, observar aqui, ó, apareceu a derivada da f vezes a g original, menos, agora é menos. Manteve a f vezes g' de x, a derivada do g, tudo dividido pela g original elevada ao quadrado, turma. Da onde vem essa regra do quociente? Da derivada por definição. Então, é o limite do ΔX tendendo a zero, de quem? De h de x mais ΔX menos h de x, tudo dividido por ΔX. Quando a gente abre essa conta aqui, esse limite, a gente chega nisso daqui, pessoal. Então, essa é a regra do quociente. Turma, então agora vamos ver o exemplo 5. Calcule a h' de x, onde o h de x é o quê? O quociente de duas funções. Vamos chamar aqui essa função é o f de x e essa função é o g de x. Turma, então como vai ficar o h' de x? O h' de x vai ser o quê? A derivada da primeira, então vamos por aqui, ó, 1 sobre x. 1 sobre x eu já vou até escrever, é x elevado a menos 1, vocês concordam? Mais x vai ser a derivada da primeira vezes. Mantenho a do quociente, menos, agora mantenho a primeira, então vai ficar o quê? 1 sobre x mais x, vezes a derivada da segunda, da do quociente, tudo bem? Aqui o linha. Tudo dividido pela do quociente ao quadrado. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o h' de x, turma, agora vamos fazer as derivadas. A derivada dessa vai ficar como, ó? Menos 1 vezes x elevado a menos 2, vocês concordam? Agora eu tô fazendo um pouquinho mais rapidinho. Derivada aqui do x, observando que como é a soma, eu faço a soma das derivadas. Então, eu tô usando as regras que a gente acabou de ver, tudo bem? Então, aqui, ó, mais 1 vezes, mantenho essa não mexe, menos, aqui mantém essa, porque essa não mexeu. Agora eu faço a derivada dessa, vai ser como? 2x elevado a 1, vou deixar o 1 aqui só para saber de onde veio, mais aqui a derivada do 1, então é 0, vou deixar o 0 só para saber de onde veio. Quer deixar o quadrado assim? Pode deixar. Quer abrir aqui o quadrado? Também pode. Então, fica x à quarta mais 2 vezes x ao quadrado mais 1. Ou pode deixar dessa maneira. E aqui, só para ficar um pouquinho mais bonitinho, vai ficar como? A h' de x vai ser igual ao quê? Turma, então aqui, ó, é menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado mais 1, menos 1 por x mais x, vezes 2x, tudo dividido por x à quarta mais 2x quadrado mais 1. Turma, aqui eu posso fazer a distributiva, tudo bem? Quando eu precisar desenvolver mais a conta, eu faço a distributiva aqui.
faço a distributiva. Só que essa é uma resposta para a derivada e aqui eu apliquei a regra do quociente, que era o que eu queria mostrar para vocês. Observou que a gente fez o que estava dito no slide passado? No numerador, a derivada do de cima vezes a função de baixo, menos mantém a de cima vezes a derivada da de baixo, tudo dividido por g de x ao quadrado. Então, agora, nessa tabela, eu coloquei as regras básicas de derivação. Então, a derivada de uma função constante é zero. A derivada aqui de x elevado a um expoente, ó, observa que tá a função aqui, o linha, é igual a alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Quando é uma constante vezes uma função, é como? A constante vezes a derivada dessa função. A derivada da soma de funções é a soma das derivadas, f' mais g'. Aqui eu pus a subtração, porque no fundo a subtração é um caso particular da soma, tudo bem? Então, f menos g' é igual a f' menos g'. E a derivada de f vezes g, turma, é o quê? f' vezes g mais f vezes g'. E a derivada do quociente vai ser como? f' vezes g menos f vezes g', tudo dividido por g ao quadrado. Turma, então nessa tabela tá as regras de derivação que a gente acabou de ver. Agora eu vou apresentar para vocês a regra da cadeia, que é a derivada de uma função composta. A gente aprendeu funções compostas, então a gente precisa saber como que vai ser a derivação desse tipo de função. E a gente sempre fala que é a regra da cadeia. Turma, a regra da cadeia é muito importante, ela aparece o tempo todo, então é importante que vocês entendam essa derivação. Se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta f de x é igual a f de g de x. Então, observa que essa é a FOG. É derivável em x. Então, olha as condições. A g tem que ser derivável em x, porque ó, o x está aplicado na g. E o f, olha quem está aplicada na f, a g de x, então por isso que tem que ser derivável em g de x. Se essas duas condições ocorrem, então a função composta dada por FOG é derivável em x. Além disso, como vai ser a derivada? F' de x é igual a f' de g de x vezes g' de x. Então é como se eu derivasse a de fora vezes a derivada da de dentro, pessoal. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente vai ver mais exemplos daqui a pouco, mas só para vocês verem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x² menos x elevado a meio. Vocês concordam que eu posso considerar que a função f de x é igual a x elevado a meio? E eu posso considerar g de x igual a x² menos x? Quando eu faço f do g de x, turma, a composta vai ser como? F de x² menos x. Então, vai ser x² menos x elevado a meio, turma. Vocês concordam? Claro que aqui eu tenho condições do x ser maior que zeros, eu tenho o meu domínio e tudo mais. Mas aqui eu só estou falando da parte de derivação. E a derivada vai existir olhando o x no domínio. Lá as condições de derivada que vocês viram, turma. Mas observando como ficaria a derivada, então, aqui dessa função. Vou chamar de f de x igual tá aqui nesse resultado. Então, f' de x vai ser o quê? A derivada da f', que vai ser o quê? A de fora. Essa derivada é como? Cai o meio e vai ficar o quê? x² menos x elevado a meio menos 1, vezes a derivada da g. Então, é da de dentro aqui. E essa derivada vai ser como? 2x elevado a 1, né? Que eu não vou pôr. E a derivada de menos x vai ser quanto? Menos 1, turma. Então, quando eu desenvolvo, posso abrir ou não? Como que vai ficar aqui? Vai ser 1 sobre... Vocês concordam que meio menos 1 é menos meio? Então, fica no denominador 2 vezes x² menos x elevado a meio vezes 2x menos 1. Turma, então, essa é a regra da cadeia. Observa que eu fiz a derivada da de fora, vamos dizer, da maior, e depois da de dentro. Então, é para vocês observarem essas sutilezas. Tem essa notação aqui e essa outra notação prática. Então, se a gente chama u de g de x, é comum a gente usar aqui f de u, porque aí eu chamei a u de g de x só para simplificar a notação. Então, a derivada do f de u
é igual a f' de u vezes u'. Então, é comum a gente chamar o u de uma função, turma, e a gente põe o u' aqui. Observou que ficou a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro? Então, olha essa situação aqui, ó. Y é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5x mais 7, tudo elevado a 7. Determinar d de y por d de x. Turma, então é a derivada. Lembra que essa era uma das notações? D de y por d de x. Turma, observa a regra da cadeia. Então, é como se essa daqui fosse a minha g de x ou a minha u, e a de fora, a f, vai ser alguma coisa elevada a 7. Então, como que fica a derivada? Essa é como se fosse minha base, o 7 é o expoente. Então, é 7, cai o 7, aqui é a base, ó, x² mais 5x mais 2, tudo elevado ao quê? 7 menos 1, então é 6, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é quem? 2x mais 5, porque a derivada desse é 5, mais 0. Então, no fundo, isso daqui é o quê? 7 vezes x² mais 5x mais 2 elevado a sexta vezes 2x mais 5. Turma, eu gostaria que vocês observassem que, nesse caso, a f de x ela é dada como a composta de duas funções. Como? Eu posso chamar de uma h de g de x. Aonde quem que é a minha h? A h de x é x à sétima. E g de x, turma, é quem? É a de dentro, x² mais 5x mais 2. Quando eu faço a composta, vai ser h de x², aqui não tenho parênteses, né? x² mais 5x mais 2. E aí, como o h é o meu x elevado a 7, então vai ser o que está aqui dentro, x² mais 5x mais 2 elevado a 7. Então, é observar qual é a função de fora e qual é a função de dentro. Turma, lá nos exercícios de composta de funções, eu pedia para vocês identificar, quando eu dava uma função, observar qual que seria a composta, né? Qual que seria uma g e uma f. Então, ter esse olhar atento, quando eu uso regra da cadeia ou não. Então, quando eu tenho uma função de fora e uma função de dentro. Olha aqui esse exemplo 7. Dada essa função y é igual a 3x² mais 1, tudo elevado ao cubo, vezes x menos x², tudo elevado a 2. Observar que aqui eu tenho essa é composta, então aqui eu tenho que fazer regra da cadeia neste caso e nesse, só que é o produto de duas funções, então eu tenho que usar várias proposições anteriores. D de y por d de x é igual ao quê, turma? A derivada dessa, como que é a derivada dessa? A regra da cadeia, cai o 3 vezes 3x² mais 1, elevado a 3 menos 1, 2, vezes, agora a derivada da de dentro. Quem que é a de dentro? 6x mais 0, turma, porque aqui cai o 2, 2 vezes 3, 6, x elevado a 1, derivada de 1 é 0. Observa que essa, turma, foi a derivada dessa função aqui, a regra da cadeia dessa função. Vezes agora essa outra função aqui que mantém x menos x² mais, porque como é o produto é mais, copia essa primeira agora aqui, então 3x² mais 1 ao cubo, vezes, agora aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, então aqui é 2, cai o 2, x menos x², 2 menos 1 é 1, então eu vou pôr o expoente 1 aqui só para ficar claro para vocês. Vezes a derivada do de dentro, como que vai ser? 1 menos 2 vezes x. Observaram, pessoal, o que eu fiz aqui? Então, aqui, ó, era o produto de duas funções, só que essas funções eram compostas. Então, regra da cadeia, mas era o produto. Então, agora eu posso escrever d de y, d de x. Claro que pode fazer várias distributivas, pode fazer várias coisas, mas vai ficar como, ó, 3 vezes 3x² mais 1 ao quadrado, vezes, aqui ó, como é esse 6x, eu posso pôr 6 vezes 3, 18, 18x, vezes esse daqui, x menos x² mais, aqui turma vai ficar como? 3x² mais 1 ao cubo, vezes, esse daqui é elevado a 1 e aqui também tá multiplicando, então eu vou manter. 2 vezes x menos x² vezes 1 menos
2x, turma. Então, aqui eu tenho que fazer várias distributivas. Observaram, turma, que aqui eu apliquei 2 tipos de regra? Olha o exemplo 8 agora aqui. Calcule a derivada dessa função f de x. Turma, observar que essa aqui, ó, é uma função polinomial. Soma aqui tá tranquilo. Aqui é a regra do quociente, então eu tenho que aplicar. Só que aqui embaixo, observa que o denominador eu tenho que aplicar a regra da cadeia, tudo bem? Então tá, como que a gente vai fazer então aqui, ó, f' de x, lembrando da regra do quociente é o quê? A derivada do numerador, então vai ficar, a derivada desse daqui vai ser 1 mais 0, vocês concordam que a derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0, vezes, agora copia de baixo, raiz de x ao quadrado menos 3, menos, porque a regra do quociente é menos, copia do numerador, x mais 1. Agora, a regra da cadeia nessa derivada aqui vai ser como? Vocês concordam que isso daqui aqui embaixo é quem? X ao quadrado menos 3 elevado a meio. Então, cai o meio, então vai ficar o quê? Meio vezes... Agora, aqui vai ficar menos 1, então vai ficar meio menos 1 menos meio. X ao quadrado menos 3 elevado a menos meio, vezes agora a derivada do de dentro. Qual é a derivada do de dentro? 2x, derivada de menos 3 mais 0. Vocês concordam? Tudo dividido pelo quê? O quociente ao quadrado. Raiz de x ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado, pessoal. Então, agora, trabalhando, desenvolvendo um pouco mais as contas, f' de x é igual ao quê? 1 mais 0 é 1. 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. Então, raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 menos, aqui é x mais 1 vezes. Turma, observa que aqui, ó, é meio e aqui tá negativo, então vai para baixo. Então, vai ficar o quê? 1 dividido por 2 vezes x ao quadrado menos 3 elevado a meio, ou pode pôr a raiz, tanto faz, vezes 2x mais 1, 2x. Então, eu até posso pôr esse 2x aqui, tudo bem? Mesma coisa. Corto 2 com 2, então eu até posso tirar o 2, quero que vocês vejam de onde vem as coisas. Tudo dividido. Turma, aqui, ó, corta esse com esse. Então, aqui é x ao quadrado menos 3. Observaram, então, como ficou a minha f' de x? Claro que eu posso pôr denominador comum, posso desenvolver mais as contas? Claro que posso. Mas esse é um resultado já. Observou que aqui a gente teve que aplicar a regra do quociente e a regra da cadeia. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Aqui a gente não está discutindo o domínio, turma. Porque é claro que essa função tem o meu domínio, o denominador tem que ser diferente de 0, aqui é raiz quadrada, tem que ser maior que 0, mas é claro que a gente está falando da derivada da função no domínio correto da minha função. Turma, então agora vamos ver o exemplo 9, e esse vai ser o último exemplo dessa primeira parte do vídeo de regras de derivação. Na segunda parte, turma, a gente vai ver a derivação de algumas funções elementares, funções trigonométricas. Então, olha esse exemplo. Seja y igual a u elevado a alfa, onde alfa é um racional diferente de 0 e u é uma função, turma. Então, aqui a gente, no fundo, vai ter que aplicar a regra da cadeia, porque isso é uma função. Calcule d de u, d de y. Nessa situação, devemos aplicar a regra da potência com a regra da cadeia, porque aqui tem a potência e essa é uma função. Assim, o y' é igual a alfa vezes u elevado a alfa menos 1, porque eu tenho que aplicar aqui, ó, eu fiz a derivada da potência, turma. Só que como essa é uma função, vezes u' de x. Então, observou que eu apliquei a regra da potência com a regra da cadeia. Turma, vocês viram a importância da regra da cadeia, onde ela aparece o tempo todo? E eu preciso saber muito bem a derivar, usar a regra da potência, saber quando é uma constante, fazer a do produto, fazer a da soma, da divisão. Então, observem, estudem aquela tabelinha, para daí vocês conseguirem aplicar tanto a regra da cadeia como as demais regras que eu mostrei para vocês. Então, agora eu vou parar esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua a falar de regras de derivação.